Prosseguindo na pauta, a gente falava a respeito de Steve Bannon ser solto, mas se lá se fala de uma figura controversa associada ao lado conservador do debate público, a gente tem também uma notícia associada à esquerda aqui no Brasil a respeito de uma pessoa que foi solta, essa não por ter cumprido a pena integralmente, mas por uma medida do judiciário que anula as condenações a respeito de José Dirceu. Vocês vêm à tarde a mudar abaixo de mim e a gente parte então para a próxima reportagem. A gente tem aqui a matéria da Epoch Times ao meu lado. O que acontece? Gilmar Mendes anulou as condenações de José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato e ele recuperou os direitos políticos, o que significa que o petista, uma figura histórica do Partido dos Trabalhadores, agora está em tese elegível caso deseje se candidatar a algum cargo eletivo, seja agora nas próximas eleições de 2026 ou algum cargo em eleições locais em 2028. Vamos ao que disse Gilmar na sua argumentação. Ele atendeu a um pedido da defesa de Dirceu que estende aquela suspeição que vinha para o Sérgio Moro, que eventualmente levou à elegibilidade do Lula. Veio um pedido da defesa do Dirceu para que aquilo se estendesse também a José Dirceu. Então, Gilmar Mendes trouxe o seguinte na sua decisão, aspas, a extensão assim, legitima-se a extensão desse habeas corpus, a extensão dessa medida que valia para o Lula, para o Dirceu. Então vamos lá. A extensão assim, legitima-se não como uma medida geral que aproveita a qualquer outro investigado na Lava Jato, mas devido a incentivos de que o juiz e procuradores ajustaram estratégias contra esses réus, tendo a condenação de um deles como alicerce da denúncia oferecida contra outro. Ante o exposto, ante a situação particular do réu, defiro o pedido da defesa para determinar a extensão da ordem de habeas corpus, anulando todos os atos processuais do ex-juiz federal Sérgio Moro nesses processos e em procedimentos conexos, exclusivamente em relação ao ex-ministro José Dirceu. Então não se estende a terceiros, mas então ao ex-ministro José Dirceu se estende. Ele também enfrenta ainda uma condenação pelo recebimento de propina da empreiteira Engevix relacionada à corrupção na Petrobras. Ele havia sido condenado em 2022 a pena de 27 anos de prisão. Para ele, que é ex-ministro da Casa Civil, ocupou uma série de cargos notórios na gestão petista anterior, a gestão de Lula anteriormente. Com a decisão do STF, essa questão, a apelação perde o fundamento, então a reviravolta leva a Dirceu a não ser ficha suja. Ele está agora ficha limpa e recuperou seus direitos políticos em tese. A gente aguarda para ver se ele se candidata a algo. Mas vale a pena a gente retomar também um pouco do histórico do Dirceu. Ele foi condenado anteriormente também a 23 anos e 3 meses de prisão em 2016 por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele também estava no cerne da questão do mensalão, as propinas do executivo para comprar o Congresso nos governos Lula anteriores. Ele está com 78 anos agora, já foi deputado estadual por São Paulo entre 87 e 91 e foi deputado federal entre 91 e 2005, foi ministro-chefe da Casa Civil também nesse período, ou melhor, de 2003 a 2005, no primeiro governo Lula. Ele deixou o cargo após o escândalo do mensalão, no qual ele também perdeu o mandato de deputado. Creio que, mais que isso, ele também é uma figura histórica. Foi membro do MOLIPO, Movimento de Libertação Popular. Se o nome soa familiar com o Exército de Libertação Popular Chinês, o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, ou outros que usam o termo de libertação popular nos seus nomes, é porque, de fato, a conexão entre eles é a de serem guerrilhas comunistas no século passado. Dirceu, que hoje retrata o que aconteceu como uma luta contra a ditadura militar, relata com clareza como, na época, ele foi treinado junto ao MOLIPO via Cuba, em 2 viagens a Cuba para treinamento, e chegou a estar armado no Brasil para atos da chamada luta armada, cometimento de crimes com a intenção da derrocada violenta do Estado Democrático de Direito. Na época, claro, não é possível chamar cabalmente o que havia no Brasil de um Estado Democrático de Direito, mas visando um golpe de Estado e uma mudança de regime. Tanto é que viveu no Brasil por anos com identidade falsa, uma coisa que depois só revelou aos próprios familiares conforme resolvia-se a questão jurídica em termos de punições no regime militar. A gente segue acompanhando os casos quanto a Dirceu e se haverá de fato um desdobramento a respeito disso com um possível cargo eletivo para ele.
Até pela idade, não sei se é provável, ele já está com 78 anos, mas até aí o Trump também está, Lula também não tem idade baixa e o Biden disputou com 78, vai terminar o mandato com 82, mas isso não foi tão bem para o democrata, que não teve bom desempenho em aparições públicas recentemente, vamos colocar de forma eufemista em respeito a ele.